A Páscoa no Porto Santo não foi a pretendida por todos nós. Foi a possível dada a situação pandémica da região e do país. Individualmente, nas nossas escolhas pessoais, tudo poderia sair de outra forma. Compreendo a apreensão de todos os empresários e manifesto a minha solidariedade pela sua resiliência, tão característica dos porto-santenses. A questão era só uma: não colocar o verão 2021 em risco por uma semana de Páscoa. E isto, felizmente, a maioria dos empresários compreende e aceita. Sacrificámos a Páscoa para que possamos ter um verão tão bom ou melhor que o do ano passado. É esta a esperança de todos nós, corroborada por indicadores muito positivos dos operadores turísticos locais, regionais e nacionais. O Governo Regional e a Câmara Municipal, desde a primeira hora, fazem tudo para poderem dar as respostas possíveis aos nossos empresários, com o objetivo de salvaguardar os postos de trabalho e as próprias empresas. Os empresários do Porto Santo foram sempre majorados ou discriminados positivamente na obtenção dos apoios. Ninguém tem uma receita milagrosa, mas reconhecemos o esforço e a engenharia financeira para acudir os empresários do Porto Santo. Até agora já foram canalizados 4,4 milhões de euros, num total superior a 240 candidaturas aprovadas a empresários do Porto Santo, cujos objetivos primordiais foram a manutenção dos postos de trabalho, o apoio à internacionalização e modernização e a adaptação da atividade das pequenas e médias empresas. Foram diversas as linhas de apoio colocadas disponíveis ao sector empresarial. O apoio ao funcionamento, o adaptar ramo, o internacionalizar, o valorizar, o empreender, o Inicie Mais, o Investe Ramo Covid-19, fase 1 e fase 2, o apoio à Madeira. Mas os apoios foram mais além, tendo o Governo Regional atribuído um apoio a fundo perdido ao sector táxi, o AFTAXI RAM, atribuindo 438,81 € por taxista. Em breve estará disponível o apoio nos mesmos moldes para todo o sector da restauração e similares. E relembro, tudo isto às expensas próprias dos contribuintes madeirenses e porto-santenses, porque da República, do Governo Socialista, a solidariedade resume-se a zero. Ou mais grave, corresponde a um agravamento financeiro da região, pois não nos vamos esquecer que a recusa ao aval do empréstimo da região obrigará os contribuintes madeirenses e porto-santenses a um pagamento suplementar de cerca de 84 milhões de euros. E isto graças ao Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista nos últimos tempos tem mostrado algum desnorte. Mentem quando dizem que não existem apoios para o Porto Santo. Mentem quando dizem que não há apoios a fundo perdido, quando foi o Governo Regional, o primeiro no país, a criar uma linha, em vez de ramo, a fundo perdido. Depois, o candidato/deputado socialista do Porto Santo, que tem primado pela ausência nos plenários, hoje voltou cá aos plenários, em 6 semanas consegue cá vir 2 vezes, felizmente, e para mostrar de serviço tem sido atrapalhada atrás de atrapalhada. Ainda na semana passada, falando em nome do PS Madeira, afirmou, e passo a citar, o PS Madeira vai avançar de imediato com o protesto formal junto do governo português e da companhia aérea, a TAP, para que revertam de forma imediata a decisão que lesa a região autónoma da Madeira e os milhares de porto-santenses. Parecia um candidato derrotado a distribuir murros em Lisboa. Mas justamente nesse mesmo dia, no mesmo órgão de comunicação social, mesmo ao lado da mesma notícia do senhor do PS Madeira, neste caso do candidato/deputado, surgiu uma outra notícia, não falando desta vez em nome do PS Madeira, mas dizendo o seguinte: Carlos Pereira, deputado do PS Madeira na Assembleia da República, garante que a TAP não vai deixar de voar para o Porto Santo durante o verão, acrescentando, não só não vai abandonar a alegação, como vai voar mais do que nunca. Mas a maior atrapalhada nem é esta, senhores deputados. O que agrava esta questão é assistir à dualidade de critérios e comportamento do candidato/deputado Miguel Brito. Se não vejamos, apesar do erro de interpretação do Partido Socialista da Madeira e da evidente falta de diálogo e entendimento com o Governo da República, o candidato-deputado Miguel Brito lá veio a público de peito cheio acenar com um protesto formal em Lisboa, ao Governo da República, quem diria, e à TAP. Isto, claro, apesar de nada ter feito. Isto até poderia ter alguma graça se não fosse tão mau. Agora fica a questão para 1 milhão de euros.
antes de ser candidato barra deputado, era apenas o Sr. Deputado Miguel Brito. E ora, a 17 de outubro de 2020, a TAP cancelou as ligações diretas para o Porto Santo no período de inverno. E nesta altura, o Sr. Deputado Miguel Brito não anunciou nenhum protesto formal em Lisboa ao Governo da República ou à TAP, por prestigiar milhares de porto-santenses. Mas mais grave, nem uma palavra disse sobre esta notícia. Remeteu-se simplesmente ao silêncio. A questão fica é porquê? O que mudou? E a resposta é óbvia. Deixou de ser deputado e passou a ser candidato a deputado. Percebendo assim que têm formas diferentes de pensar e agir, adaptando o discurso ao momento, pensando naquilo que é útil para si, para ganhar votos e nunca para o Porto Santo. E isto os porto-santenses não irão esquecer. Muito obrigado.